Olá, tudo bem? Paz, tenho uma palavra de Deus para compartilhar com você na reflexão de 14 de junho, cuja leitura bíblica do dia, 1 João, capítulo 3, e também 2º livro de Samuel, capítulos 23 e 24. Nós vamos conversar sobre a mensagem do Espírito. 2 Samuel 23, versos 1 a 3, e nos diz assim a santa e poderosa palavra de Deus. E estas são as últimas palavras de Davi. Diz Davi, filho de Jessé, e diz o homem que foi levantado em altura, o ungido do Deus de Jacó, e o suave em salmos de Israel. O Espírito do Senhor falou por mim, e a sua palavra está na minha boca. Disse o Deus de Israel, a rocha de Israel a mim me falou, haverá um justo que domine sobre os homens, que domine no temor de Deus. Muito bem. O texto nos diz aqui que eram as últimas palavras de Davi. Davi vindo de um histórico magnífico do agir de Deus na vida dele, mostrando como ele era um valente e poderoso guerreiro, mas ao mesmo tempo ele era um gentil poeta, falho e humano com seus pecados, assim como você e eu, mas um homem segundo o coração de Deus, mas também um homem que temia ao Senhor e arrependia-se dos seus pecados. Na meditação do capítulo seguinte, 24, a numeração do povo, nós vemos um exemplo disso, de como Davi era falho, pecava, mas ao mesmo tempo ele caía em si, se arrependia dos seus pecados. Nós vemos isso aqui no capítulo 24, tá? E ele confiava na misericórdia de Deus. E como o suave em Salmos de Israel, como está registrado, né, ele registra, ele foi responsável por 73, pelo menos, dos 150 salmos. E ele tinha consciência, ele diz aqui, que por meio dele o Espírito do Senhor estava falando. O que ele iria compartilhar ali, estava sendo dito ali, era uma mensagem do Espírito Santo. E o Espírito, ele fala. Há quem compreenda erradamente o Espírito Santo como uma energia cósmica, como uma força de Deus, mas o Espírito de Deus, o Espírito Santo, que é também o Espírito de Cristo, como explicar isso? Isso é o mistério de Deus. Ele fala profetizando da graça, 1 Pedro 1, versos 10 e 11, da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo, que estava neles, indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhes havia de seguir. O Espírito fala pregando o Evangelho. 1 Pedro 1, verso 12. O versículo seguinte. Aos quais foi revelado que não para si mesmos, mas para nós, eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Então o Espírito não foi apenas aquele que profetizou. Nosso Antigo Testamento está recheado de porções apontando para a graça que seria manifestada em Cristo Jesus, os sofrimentos pelos quais ele passaria e a glória que havia de seguir. Ele prega
o Evangelho, ele está dizendo que das coisas anunciadas a eles, os receptores da carta, os cristãos dispersos, de que o Evangelho foi pregado a eles por meio do Espírito Santo enviado do céu. O Espírito fala convencendo-nos daquilo que importa. Daquilo que importa. João 16, 7 a 11. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, o encorajador. Mas quando eu for, vou-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai e não me verei mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. É disso que o Espírito nos convence. O Espírito fala revelando a verdade. João 16, 13. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Então, revelando a verdade. O Espírito fala glorificando a Cristo. João 16, 14 e 15. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo-á de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso vos disse que há de receber do que é meu, e vou-lo-á de anunciar. Evangelizando através dos crentes, o Espírito também fala. Marcos, só uma pausa aqui. É importante frisar isso aqui, João 16, 14 e 15, de que o Espírito ele aponta para Cristo, glorificando a Cristo, recebendo dele, de Cristo, que é aquilo que veio do Pai. Então, o convencimento, a pregação, a profecia, a mensagem anunciada pelo Espírito, ela gira em torno de Cristo. De Cristo. Não por meio de meras questões do cotidiano. Deus fala o que quiser, para quem quiser, da forma que quiser. Mas, no padrão bíblico, nós vemos que ele glorifica Cristo. Ok? O Espírito Santo. O Espírito fala evangelizando através dos crentes. Marcos 13, 11. Quando, pois, vos conduzirem e vos entregarem, não estejais solícitos de antemão pelo que haveis de dizer, nem premediteis, mas o que vos for dado naquela hora. Isto falai, porque não sois vós o que falais, mas o Espírito Santo. Então, importante aqui o contexto, tá? O contexto é daqueles que eram conduzidos e entregues e denunciados por outros, em perseguição pela fé em Cristo, e diante, além de poderosos, anunciando por meio do que o Espírito falasse ali na hora. Não podemos usar esse versículo aqui como desculpa esfarrapada para não nos prepararmos para a pregação e para o ensino bíblico. Eu vou falar o que vier na hora. Não é isso que o versículo está falando. Preste atenção no contexto aqui. O contexto é de que foi conduzido. Não teve tempo de preparar. É diferente. É igual você encontrar as pessoas na rua no cotidiano. Você não está com esboço ali para você falar de Jesus para a pessoa. É diferente. Agora, quando você está sendo convidado para pregar,
Quando você vai trazer uma mensagem, um ensino, uma pregação, você não pode usar esse texto aqui para dizer que não deve se preparar. Está errado. Tem vários textos na palavra para desmistificar isso aqui, tá bom? Mas vamos lá, continuando. O Espírito fala alertando expressamente. 1 Timóteo 4:1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. O Espírito fala conversando conosco. E olha que interessante isso aqui. Atos 10, 17 e 20, episódio de conversão de Cornélio, temente, amava o próximo, né? Tinha atitudes de amor ao próximo, de zelo ao próximo, e procurava ouvir palavras pelas quais ele fosse salvo. E um anjo aparece a ele e o orienta a chamar Pedro, que estava em outra cidade, e o Espírito, o Senhor revela a Pedro, dá ele uma visão por 3 vezes de um lençol com animais impuros, e Pedro pega e come. Pedro rejeitando a comer dali, dizendo que não comeria de animais impuros, e o Senhor querendo ensiná-lo de que não chamasse de impuro aqueles que ele santificou, mostrando que estava salvando os gentios. E quando Pedro estava meditando nessa visão, olha o que o texto diz aqui, e estando Pedro duvidando entre si acerca do que seria aquela visão que tinha visto, eis que os homens que foram enviados por Cornélio pararam à porta. Preste atenção, os homens foram enviados por Cornélio, porque um anjo apareceu a Cornélio e mandou, trouxe a mensagem de Deus para que Cornélio enviasse pessoas para chamar Pedro. Então, está dizendo aqui que foi Cornélio que enviou. Preste atenção. Perguntando pela casa de Simão, e chamado perguntaram se Simão, que tinha por sobrenome Pedro, morava ali. E pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito, eis que 3 homens te buscam. Disse-lhe o Espírito Santo falou com Pedro. Eis que 3 homens te buscam. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, não duvidando. Agora preste atenção no detalhe do texto. Porque eu os enviei. Como que o Espírito enviou aqueles homens? Se Atos 10 aparece um anjo dizendo que as orações de Cornélio foram ouvidas. Vou abrir aqui Atos 10. É interessante isso. Atos 10, olha o que o texto diz. E havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este, quase a hora 9 do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus, que se dirigia para ele e dizia-lhe, Cornélio, o qual, fixando os olhos nele, muito atemorizado, disse, que é, Senhor? E disse-lhe, as tuas orações, as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está hospedado com um certo Simão, curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer. Então foi o anjo que falou com Cornélio, dizendo que as orações, um anjo de Deus, dizendo que as orações de Cornélio foram ouvidas por Deus e que as orações, as esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Só que mais adiante, no versículo 20, o Espírito Santo diz para Cornélio, para Pedro, perdão, levanta-te, pois, desce e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. Mas peraí, a oração de Cornélio não foi a Deus? O anjo não era de Deus?
Não era diante de Deus que chegavam as orações e as esmolas? Como que o Espírito Santo está dizendo no versículo 20 que foi ele que enviou aqueles homens? Porque o Espírito Santo é Deus. Simples assim. Romanos 8:9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Espírito de Deus, Espírito de Cristo? É isso aí. Então, essa mensagem aqui do Espírito do Senhor, ele diz assim: o Espírito do Senhor falou por mim e a sua palavra está na minha boca. Quando ele diz, no versículo 3, disse o Deus de Israel, a rocha de Israel, a mim me falou, o que Davi estava dizendo? Que o Espírito é Deus. E qual é a mensagem do Espírito revelada aqui nesse texto? Eu enxerguei pelo menos 7 verdades da mensagem do Espírito, e eu já vou adiantar uma coisa: todas elas apontam para Jesus Cristo. Todas. Primeiro, quando ele diz assim, na parte B, haverá um justo. De que ele estava falando? Da vinda de Cristo. Atos 7:52. A qual dos profetas não perseguiram vossos pais, até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora fostes traidores e homicidas. O que o Espírito Santo estava dizendo ali, revelando através de Davi, que Jesus viria ao mundo. Jesus viria ao mundo. E por que Jesus veio? Para buscar e salvar o que se havia perdido. Por que Jesus veio ao mundo? Ele veio ao mundo, nos dado como presente pelo Pai, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus, ele veio, o justo veio, para que você e eu tenhamos oportunidade de salvação, a oportunidade de um relacionamento pessoal com Deus, a oportunidade de nós vivermos em novidade de vida, a oportunidade de nós termos os nossos pecados perdoados, a oportunidade da culpa que estava sobre nós, ela ser justificada pela fé nesse justo. Por isso Jesus veio. Por isso o justo. E por que veio o justo? Por que justo? Porque Jesus ele precisou vir e viver uma vida sem pecado, para que, como justo, ele padecesse por você e eu, injustos, por causa dos nossos pecados, ele ser feito pecado em nosso lugar, para que a maldição que era sobre mim e sobre você, ela repousasse sobre Cristo naquela cruz, e ele retirasse o domínio do pecado sobre mim e você, trazendo perdão para esse pecado, recebendo a punição que você e eu merecíamos sobre ele, satisfazendo a justiça do Pai. Então, por isso veio Cristo, o justo. O texto continua dizendo no versículo 3, um justo que domine sobre os homens. Que domine. Ele veio para ser Senhor. Ele veio para dominar. Ele não veio apenas para ser o Salvador, mas o Espírito Santo estava falando que Jesus viria para dominar, para ser o nosso Senhor. O Espírito Santo estava dizendo, revelando por meio de Davi, que não apenas era para que nós
acolhêssemos essa mensagem do Espírito, tendo Jesus como Salvador da nossa vida, mas que nós rendêssemos completamente ao governo dele, ao senhorio dele, porque Jesus é o Rei. Romanos 14, versos 8 e 9. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. De sorte que ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. Porque foi para isto que morreu Cristo, e ressurgiu, e tornou a viver, para ser Senhor, tanto dos mortos como dos vivos. Um justo que domine sobre os homens, para ser Senhor da sua vida, da minha vida. É o que o Espírito Santo estava revelando a Davi aqui. Continuando o versículo na parte final, quando ele diz que domine no temor de Deus. Que domine no temor de Deus. Por que ele não é apenas o Salvador, mas também o Senhor? Porque ele fez isso, ele veio cumprir a obra de salvação em completa obediência ao Pai. Filipenses 2, 6 a 11. Aqui nesse trecho, nós vemos a obediência de Cristo. Filipenses 2, 6 a 11. O versículo 5 fala, né, que não tendo o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Aí versículo 6. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo. Agora preste atenção no detalhe do texto. Sendo obediente até a morte. E morte de cruz. Aí olha que o texto diz, o Espírito Santo falando por meio de Paulo, escrevendo aos Filipenses, por isso, também Deus o exaltou soberanamente. Ele deu um nome, que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, dos que estão nos céus e na terra, e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Por isso, ele domina os homens no temor de Deus, porque ele foi obediente ao Pai até a morte, e morte de cruz. A mensagem do Espírito continua, versículo 4, diz assim, e será como a luz da manhã, quando sai o sol da manhã sem nuvens. Quando pelo seu resplendor e pela chuva a erva brota da terra. O Espírito Santo estava revelando que por meio do resplendor de Cristo haveria vida. Vida pelo resplendor de Cristo. Jesus é a luz do mundo. E João 8,12. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo, vários textos, João 1, por exemplo, né, no capítulo 1, mas separei isso porque é só um versículo. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Só que ao mesmo tempo, nesse versículo 4, ele diz que continua dizendo o seguinte, e pela chuva a erva brota da terra, pelo resplendor e pela chuva a erva brota. Como que a erva brota da terra? É porque uma semente, ela foi semeada na terra, para que então ela gerasse vida. E isso nos aponta aqui do frutificar pelo Evangelho de Cristo, pelo ser gerado, por vir à vida, pelo Evangelho de Cristo, a santa e poderosa semente. 1 Pedro 1, 23 a 25.
sendo de novo gerados, ou seja, nascendo de novo, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Porque toda carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Semeada, evangelizada. E por isso, pelo resplendor daquele que é a luz do mundo, e pela chuva, a erva brota da terra. Então a semente que caiu na boa terra do nosso coração, num bom e reto coração, ela produz fruto a 30, 60 e 100 para a salvação daqueles que creem na palavra de Deus. Sexta verdade que eu enxergo aqui na mensagem do Espírito, versículo 5, na parte A, é sobre o reinado eterno de Cristo. Ainda que a minha casa não seja tal para com Deus, Davi falando, contudo, estabeleceu comigo uma aliança eterna, que em tudo será bem ordenado e guardado. E como que Deus fez isso? Lucas, capítulo 1, versos 30 a 33. Disse-lhe então o anjo, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus, e eis que em teu ventre conceberás, darás ao filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. É disso que Davi está falando da aliança. Jesus é o eterno Rei. Rei dos reis, Senhor dos senhores. Sétima verdade que eu enxergo aqui na mensagem do Espírito, na parte final do versículo, quando diz assim, pois toda a minha salvação e todo o meu prazer está nele. Nele quem? Apesar de que ainda não o faz brotar. Eu vejo aqui retratada a confiança e o prazer em Cristo. 1 Pedro, capítulo 1, versos 3 a 9. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, que perece e é provado pelo fogo, se ache louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual, não havendo visto, há mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável, indizível e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Confiança na salvação e prazer em Cristo Jesus. Oitava verdade que eu enxergo aqui, se eu não me engano é a última, é de que há condenação fora de Cristo. Quem está fora de Cristo já está condenado. Versículos 6 e 7. Porém, ou seja, em oposição ao que eu acabei de falar, os filhos de Belial todos serão como espinhos. Esses que não, onde não está a confiança da salvação e nele não tem o prazer. Tá? Porém, os filhos de Belial todos serão como os espinhos que se lançam fora
não como erva que brotou da terra, mas como espinho. Pegou? Nasce, não brotou como erva da terra, mas espinho. Que se lançam fora, porque não podem ser tocados com a mão. Mas qualquer que os tocar se armará de ferro e da haste de uma lança, e a fogo serão totalmente queimados no mesmo lugar. João 3, 17 a 19 nos revela que há condenação fora de Cristo. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo. Não foi para isso, foi para salvar. Mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo. Lembra da luz? E os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Essa é a mensagem do Espírito por meio de Davi, nas suas últimas palavras aqui. Então, como então nós darmos ouvidos à mensagem do Espírito, a voz do Espírito a nós, por meio de Davi, registrado aqui em 2 Samuel, no capítulo 23. Não endurecendo o coração, como disse Davi no Salmo 95, e é referenciado lá em Hebreus, no capítulos 3 e também no capítulo 4. Eu vou ler aqui Hebreus 4, de 1 a 11. Temamos, pois, que porventura deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fica para trás, porque também a nós foram pregadas as boas novas como a eles, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou. A mensagem do Espírito nada aproveitou. Porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Porque nós, os que temos crido, entramos no repouso. Entramos em Cristo. Tal como disse, assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso, embora suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo, porque em certo lugar disse assim do dia 7º, e repousou Deus de todas as suas obras no 7º dia. E outra vez neste lugar, não entrarão no meu repouso, visto, pois, que resta que alguns entrem nele, e que aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas, não entraram por causa da desobediência. Determina outra vez um certo dia, hoje, dizendo por Davi, Salmo 95, a referência, muito tempo depois, como está dito, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, porque se Josué lhes houvesse dado repouso, não falaria depois disso de outro dia. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras, como Deus das suas. Procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. E aí o versículo seguinte fala, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e aí continua o texto. Como, então, nós darmos ouvidos à mensagem do Espírito, não endurecendo o coração? O Espírito estava anunciando, e ainda anuncia nos dias de hoje, que Jesus veio para salvar aquele que estava perdido. Ele não veio condenar, mas ele veio morrer no meu e no seu lugar, para que pela sua vida, pela sua morte, nós tenhamos vida, e a sua vida esteja em nós. Que você e eu não endureçamos os nossos corações, mas que nós demos ouvidos à voz do Espírito, que ainda nos dias de hoje traz a sua mensagem para que em nós seja gerada salvação. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele te conduza e governe a sua vida, porque você tem acesso.